Nós estamos aqui com o nosso escritor, nosso Marcelo Shoa, um militante realmente dos movimentos sociais, uma pessoa muito engajada nas lutas sociais. Ontem a gente teve o prazer de ter o lançamento do livro dele aqui em Fortaleza. E a gente gostaria, Marcelo, que você falasse um pouco desse momento político que a gente está vivendo, o lançamento do livro ontem, a reforma política, esse evento que a gente está aqui agora, daqui a pouco, esperando a nossa presidenta Dilma. Como é que você vê tudo isso depois, nesse período pós-eleitoral? Eu acho que é um momento político muito peculiar. Eu acho que está muito claro no Brasil que existem dois modelos e que existem também dois tipos de concepções de política. Uma concepção que é no sentido mais progressismo, numa tentativa de garantir a efetivação dos direitos dos sociais, dos direitos civis, políticos, a liberdade da Constituição. Existe uma outra visão retrógrada, uma visão conservadora, uma visão que tenta restringir as minorias. E isso ficou muito claro nessa eleição. E acho que o momento propício é muito bom para que a Dilma possa, de fato, fazer um governo de recuperação dessa tendência histórica que se tem, que é voltado mais para os trabalhadores, mais para os segmentos vulneráveis da população, que acho que, de fato, são aqueles que mais precisam, não só mais precisam, mas que o Estado deve existir nesse momento em função desses segmentos, porque, historicamente, já foram desprotegidos, né? E o meu livro, os dois livros lançados falam um pouco disso, né? O livro Política e Ativismo, Ontem, Hoje e Sempre, é uma coletânea de 70 artigos que eu publiquei no jornal exatamente sobre essas temáticas. E o outro livro, Justiça, Direito e Cidadania, é um livro jurídico, de temas jurídicos, mas que enfrenta essas questões do ponto de vista científico, né? O direito do trabalho, a hermenêutica jurídica, a epistemologia jurídica, o desenvolvimento econômico no período Lula, o assédio moral, a violência contra a mulher, o discurso do ódio, mas tudo do ponto de vista científico, né? Minha característica é essa, eu sou um homem da luta na prática, mas também escrevo e na academia tento dar a minha contribuição. A gente sabe que o livro, com certeza, ele tem um grande valor, porque além de contribuição do ponto de vista da parte teórica, a gente sabe que traz todo um acúmulo militante, toda uma história de luta. Enfim, com certeza é um excelente livro. Olha, eu não sei se é um excelente livro, mas eu acho que é um livro importante. Há um texto específico, por exemplo, que é a contribuição da política externa do governo Lula, no desenvolvimento nacional. Estava dizendo isso ontem durante o lançamento. Foi muito difícil de fazer. Por quê? Porque basicamente a economia política do Brasil, né, maciçamente diz ou que o que aconteceu economicamente no Brasil foi uma continuidade do que se já tinha feito antes, ou então que não aconteceu nada de positivo durante o governo Lula. E a gente sabe que isso não é verdade. Se fosse de fato o mesmo projeto, os resultados não seriam tão diferentes. É um resultado em que dava em desemprego e outro resultado que dá num momento de garantia plena de emprego. Um resultado em que as pessoas morrem de fome e outro que tira 30 milhões de pessoas da faixa extrema da pobreza. Então, é preciso que as pessoas, que nós, estudiosos do direito, que temos uma vinculação com as lutas democráticas, que a gente também enfrente isso e escreva para servir de inspiração e servir de fundamento para outras pessoas. Meu livro de Direito Internacional, ele é talvez o único livro de Direito Internacional do Brasil que fala que o Obama disse que o Lula era o cara, né? Parece isso uma bobagem, mas isso é importante, né? A gente tem que deixar de fato de ser vira-lata e tem que começar a aprender que nós estamos num processo de crescimento do país e a gente precisa apoiar e referenciar essas coisas, porque são fatos, estão na história e a gente não pode negar e muito menos apagar. Ok. Estamos aqui também com o nosso querido Inocêncio Shoa, que certamente vai estar falando do livro, que também é do filho dele aqui, que foi lançado ontem, e desse momento histórico que a gente está vivendo, de toda essa cena pós-eleição de 2014, que a gente sabe que foi um processo muito doloroso para o Brasil, muito doloroso para todos nós, mas que a gente saiu com a vitória da presidenta Dilma. É uma vitória expressiva, não pequena, eu acho, onde a população reafirmou, né, o interesse de manter as conquistas já garantidas pelo governo Lula e pela presidente Dilma, e declarou claramente que gostaria de ter a continuidade dessa política desenvolvimentista, onde o resultado desse desenvolvimento é também distribuído para a população. A população disse isso. O que há nesse momento, nós vivemos um período bastante interessante. Lamentavelmente, há um segmento que perdeu a eleição, tenta fazer um terceiro turno, né? Tenta, digamos assim, revogar aquilo que a população já disse que queria. E isso, evidentemente, não pode acontecer. O que o presidente Lula fez e a presidente Dilma está fazendo é garantir os direitos que estão na Constituição. Direito ao salário decente, ou pelo menos vai nessa direção. Direito a não morrer de fome
Então, o que o governo Lula fez e o governo Dilma está fazendo é exatamente implementar os requisitos, né, os princípios que a Constituição Federal já diz desde 1988. E há hoje um segmento perdedor que tenta voltar atrás, tenta digamos assim, anular todo esse processo com o chamado terceiro turno. Evidentemente que o povo sabe muito bem do que aconteceu nesse país, do que existia, que país nós vivíamos antes do Lula e que país nós vivemos depois. Então, nós estamos tranquilos, se trata, na verdade, de que a população seja um pouco mais informada disso. A sociedade está fazendo a parte dela. A sociedade está fazendo a parte dela, né? Essa vinda aqui da presidente Dilma aqui ao estado de Ceará é uma coisa importante. O Ceará deu um belo exemplo nesse momento, né? Nesse momento de uma certa dificuldade, né? De uma certa instabilidade na questão eleitoral. E a vinda dela é muito boa, consolida, digamos assim, a união do PT em torno dessas questões. E, enfim, nós caminhamos na direção de que a gente vai, sim, fazer um governo melhor do que o segundo da Dilma. E o Brasil vai se consolidar ainda mais como um país democrático, um país que olha para os seus pobres, que olha para a população, que os trabalhadores trabalham, produzem, mas também tem um pouco do resultado disso aí. Ok, muito obrigada. Vamos lá, né? Obrigada, pessoal.